19, do versículo 1 ao 8, começando no primeiro, diz assim: E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. E a vida, versículo 5, Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um homem só ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que te tem vindo sobre ti desde o dia da tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra que é eterna, perfeita, poderosa. Que o Senhor possa agora encontrar conosco, que o Senhor possa agora vir nos dar ouvidos para ouvir com fé, e que o Senhor venha agora me empoderar para que eu fale com eficácia, com contundência esta noite ao teu povo. Abençoe-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos sentar então, e esta noite estamos iniciando um novo tema no nosso estudo sobre a vida de Davi e o seu rumo à grandeza. E nós terminamos o capítulo da semana passada, o capítulo 18, nós vamos começar hoje, segundo Samuel 19, ver algumas coisas. Estamos traçando o tema central aqui do livro de 2 Samuel, o versículo 19, o seguinte tema. E nós não vamos terminar hoje, mas é um tema que vai ser muito importante para a vida de cada um de nós. E nós vamos começar hoje o tema, o seguinte: vencedores não reclamam. Vencedores não reclamam. E o que nós vamos ver aqui é algo que é muito pertinente ao nosso dia de hoje, a nossa sociedade, essa geração específica, porque hoje a nossa sociedade tem produzido uma geração de reclamandos, pessoas que reclamam de tudo. A sociedade produziu uma geração de molengas. Não aguentam dificuldade ou desafios, reclamam de tudo. São pessoas que sabem apenas reclamar e fazer desculpas de por que não fazem o que não deveriam, ou que não fazem o que deveriam estar fazendo. Eu estou, é claro, generalizando, nem todo mundo é assim, mas a nossa sociedade, a nossa geração é sim caracterizada com isso. É todo mundo choramingando, reclamando, culpando fulano, cicrando, isso e aquilo, dando desculpas. Tais pessoas nunca vão prosperar, vão vencer. Deus nunca vai poder abençoar, usar essas pessoas, porque vencedores não reclamam. E aqui nós temos um exemplo na vida de Davi que mostra justamente isso. Vencedores não reclamam, vencedores eles agem, vencedores eles seguem adiante, vencedores eles não desistem, eles perseveram. Agora, reclamandos, não. O reclamando olha para a situação: não, está chovendo, não, estou com nas costas, não, porque minha mãe não fez o café dele na manhã, porque o meu professor, não, porque a polícia, não, porque o governo, porque eu tenho um asteroide vindo para a Terra. E inventam tudo quanto é desculpa. Não tem futuro pessoa assim. Deus não pode usar alguém que justifica tudo o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, na hora que ele quer fazer, reclamando, dando desculpas. E nós precisamos entender que haverá épocas em nossas vidas que as coisas não vão ir como nós gostaríamos,
ou esperássemos que elas fossem. Nem tudo na sua vida, na minha vida, vai ir direitinho, conforme aquele plano que nós bolamos. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, depois assim, depois assim, depois assim. Mas vai ter uns contratempos no caminho. E quando essas ocasiões ocorrerem, quando as coisas não for como nós planejamos, desejamos, o resultado é que nós vamos estar tentados a buscar desculpas. Nós vamos estar tentados a começar a reclamar. E nós temos que decidir, eu vou ser um reclamador ou eu vou ser um vencedor? Eu vou ser alguém que vai ser impedido pelas dificuldades ou eu vou ser alguém que vai usar as dificuldades para me impelir e me levar aonde Deus quer? Porque se Deus permite alguma coisa na sua vida, se Deus permite um desafio, uma dificuldade, é porque Deus quer usar aquilo para lhe fortalecer e te melhorar. Deus não deixa a gente passar por dificuldade à toa. É uma grande pena quando nós não aprendemos, é uma grande pena quando nós justificamos o nosso erro, e justificamos a nossa preguiça, e justificamos a nossa transgressão, porque então aquela dificuldade, sofrimento, é de fato em vão. É de fato em vão. Por quê? Porque nós não aprendemos. Na semana passada, eu trouxe uma verdade muito importante, que é o seguinte: se a gente não aprender a lição dessa vez, nós vamos ter que voltar mais na frente e fazer a mesma lição, o mesmo teste, a mesma prova, a mesma dificuldade, até a gente aprender. Então você pode dar desculpa o que você quiser, você pode tentar um atalho, você faz o que você quiser, mas aquela prova você vai encarar ela, a mesma prova, mais adiante. Então nós temos que parar de reclamar, enfrentar a situação, aprender com ela, porque aí então ela vai embora. A Bíblia falou o quê? Sujeitai-vos a Deus. Resistir a quem? Ao diabo. E quando nós resistimos ao diabo, ele o quê? Fugirá. Mas se você não se submete a Deus e você não resiste ao diabo, você vai encontrar o diabo na próxima esquina, e na próxima esquina, e na próxima esquina, e você vai ser um grande companheiro dele e ele seu na sua jornada nessa terra. Então vamos nos submeter a Deus, deixar de reclamação, deixar de fazer desculpas, vamos enfrentar o diabo, porque aí ele foge e a gente se vê livre daquele problema, senão nós vamos rever. Eu diria até cansar, mas parece que às vezes ele não cansa. Então nós devemos então perseverar e não dar justificativa para desistirmos. Agora, voltando aqui para a vida de Davi, pense no seguinte: apesar dos altos e baixos que Davi teve em sua vida, ele tinha uma vida realmente abençoada, realmente uma vida fora do comum. Ele foi eleito, escolhido como rei de Israel. Ele era o filho caçula de Jessé, cuidava das ovelhas lá bem longe, desprezado. Ele não só foi escolhido, ele era um grande guerreiro. Ele foi um grande guerreiro até antes de se tornar rei soldado. Ele matou um leão, ele enfrentou um urso. Ele foi um guerreiro vitorioso na batalha, derrotou Golias, ganhou fama, notoriedade, casou com a filha do rei. Nada mal para um garoto, um pirralho que morava e trabalhava desconhecido lá, onde Júlia perdeu as botas no meio das montanhas, cuidando da ovelha do pai. Ele foi ungido rei, protegido por Saul, que queria perseguir e matá-lo. Ele escreveu uma boa parte dos salmos, que tem abençoado gerações e gerações desde que ele o fez. Então, entenda, Davi, apesar de tudo, teve uma vida realmente estelar, sem dúvida alguma. Mas após esse episódio aqui da rebelião de Absalão, que tentou tomar o poder e tentou tomar o trono, e houve aquela guerra, aquela confusão toda, algo mudou na vida de Davi. Aquela situação da rebelião com Absalão, aquilo marcou uma divisão na vida dele. O depois daquilo nunca mais foi como antes daquilo. Algo transformou, algo mudou definitivamente na vida de Davi. Aquela vida abençoada acabou. Parece que de agora em diante ele não tinha mais altos, a vida dele era só baixos. Era problema em cima de problema, em cima de problema, em cima de problema, constantemente. Aqui nesse episódio todo que estamos vendo, Davi, ele tinha os seus 60 anos de idade.
Assim, a idade do Márcio, mais ou menos. Não, estou brincando, o Márcio não chega aos 30, mas entenda, ele tinha seus 60 anos, ele não sabia disso, é claro, mas ele estava vivendo a sua última década. Ninguém sabe quanto tempo tem, Davi não sabia, nós, é claro, sabemos, mas Davi morreu com 70 anos, aqui ele tinha 60. Até os 50 anos, mais ou menos, ele teve uma vida realmente estelar. Aos 50 anos, mais ou menos, aquele episódio todo com Batseba e Urias, aquela confusão toda. Durante 10 anos passaram, está com 60 anos agora. Os últimos 10 anos da vida estão à frente dele. E depois que a poeira se assentou, desse episódio aqui da rebelião de Absalão, parece que o sol não mais brilhou na vida de Davi. Tudo mudou completamente. O depois ficou bem diferente do antes. Mas Davi, como homem com H maiúsculo, em negrito e sublinhado, Davi como uma pessoa de hombridade, de caráter que ele era, ele encarou a situação, ele seguiu adiante, e ele fez o que era certo, e você não vê ele uma vez reclamando ou se queixando do que está ocorrendo na vida dele. Ele não dá desculpas, ele não justifica, ele não reclama, ele encara a situação com hombridade, seriedade, encara os problemas. Davi nunca achou motivos para jogar a toalha e desistir de Deus ou das coisas de Deus. A vida de Davi foi inundada com problemas, mas ele nunca reclamou ou fez desculpas. Então, eu quero hoje começar vendo alguns desses problemas que ele encarou, e estes mesmos problemas nós vamos encarar. Nós vamos encarar. Se você não, como nós veremos, se você não encarou, você vai encarar. Não tenha dúvida. Se não encarou ainda, você vai encarar. Se você já encarou, você provavelmente vai encará-los de novo. E todos esses problemas que ele encarou são problemas que, ao mesmo tempo que vêm nos tirar o juízo, eles também vêm nos dar uma oportunidade de reclamarmos. Eles vêm e apresentam um cenário que seria muito fácil a gente apontar para aquilo e falar: está vendo por quê eu não vou mais? Está vendo por quê eu não quero mais? Está vendo por quê? E é um cenário que nos apresenta com a possibilidade de nos tornarmos reclamandos e justificadores de por que nós não estamos fazendo o que deveremos fazer. Então, olhe comigo no versículo 1, nós vamos ver a primeira dessas coisas. E a primeira coisa é a desobediência de Joabe. Eu entendo, Joabe era o general mais alto no exército, o oficial mais alto no exército de Davi. E aqui nós vamos ver a desobediência de Joabe. Então aqui estamos vendo a desobediência de pessoas que supostamente deveriam estar lhe seguindo, lhe apoiando. Versículo 1, e disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia mesmo em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouviu dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Uma das maiores frustrações de um líder, e quando eu falo líder aqui, eu não quero dizer aqui um presidente, ou não, um líder. Um pai de família é um líder, o esposo é um líder, uma mãe é um líder, um professor é um líder, um pastor é um líder. A maior frustração, e outra coisa, Deus trabalha através de liderança humana. Tá? Deus trabalha através de liderança humana. É muito bom você falar: eu só sigo a Jesus. Tá, você segue Jesus, mas você não segue o seu patrão, você não segue o governo, você não segue o governo, fala as leis, você não segue o pastor, você não segue nada. Só segue Jesus. Isso não existe. Jesus estabeleceu autoridades e potestades na vida de todo mundo para que houvesse ordem. Mas entenda, a maior frustração de um líder é quando aqueles que devem ser fiéis em segui-lo, não
o são. Vou dar um exemplo. Quantas vezes nós vemos Jesus frustrado? Porque os seus seguidores, a atitude deles está errada. Lembra a sua última noite aqui na terra? Jesus está no jardim orando, agonizando. A Bíblia fala que ele está suando, gotas de sangue, tamanha é a angústia que ele passa. E ele pediu para os seus mais próximos discípulos: ore comigo por um tempo. Ele foi adiante, orou, quando voltou, para todo mundo. E ele falou: não pudesses velar comigo por 1 hora? Depois de tudo que nós fizemos, passamos, experimentamos, vocês não podem orar comigo? Mais uma vez ele foi, e mais uma vez ele voltou, e mais uma vez estavam dormindo. Quantas vezes? Quantas vezes Jesus falou: oh, homens de pouca fé? Lembramos de Eliseu, com seu servo Geazi. Veio o rei e quis que Eliseu fizesse algo para ele. Eliseu se recusou, mesmo o rei oferecendo, se recusou receber do rei, que ofereceu roupas e ouro e tal coisa. E Eliseu falou: não quero o seu dinheiro. Quando o rei foi embora, Eliseu foi de baixinho atrás do rei e falou: ei, rei, vem cá. Eliseu mudou de ideia, mentindo. Ele falou assim: não dá para dar umas barras de ouro, prata, umas coisas para ele. Aí pegou aquilo escondido e voltou para casa. A pessoa, a decepção que Eliseu sentiu. Peraí, eu falei não, você foi atrás, disse que eu mudei de ideia e que eu pedi para você ir lá para... Está arrastando meu nome na lama, que vergonha. Como é que você faz uma coisa dessa? Leia a história. A história é que Geazi ficou leproso. Mas a frustração de Jesus, a frustração de Eliseu, Jacó durante anos foi enganado pelos seus filhos, disseram que ele morreu e ele pensou que seu filho José estava morto. Mas não, ele havia sido vendido como escravo ao Egito. Não há coisa mais frustrante para um líder do que aqueles que devem seguir, não estão seguindo, mas estão sabotando, estão remando contra, estão atrapalhando. Se já não fosse difícil bastante ser um líder, seja um líder de uma família, de um casamento, de uma igreja, ser um pai, uma empresa, seja lá qual for o grau ou o nível de liderança, se não bastasse, é muito mais difícil, é muito mais desencorajador quando é atrapalhado por seguidores que se recusam a fazer o que é certo, que são desleais e que são rebeldes. Era o que Davi estava passando aqui. E era Joabe que estava encabeçando essa rebelião. Joabe, só para explicar o que está acontecendo, olha em 2 Samuel 18, versículo 5, voltando um capítulo, nós lemos 1 Samuel 19, 2 Samuel 19, olha para 2 Samuel 18. E versículo 5 diz assim, bom, antes de eu ler, Joabe tinha ordens expressas de não machucar Absalão. Olha o que fala o versículo 5. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, são os 3 generais, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. Trate ele com brandeza, com cuidado. Não seja violento, não mate. Tratai-o com brandeza, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Ou seja, ele falou para os 3 generais: trate Absalão com brandeza. E todo mundo ouviu a ordem. Tudo bem. Como é que foi que Absalão morreu? Bom, dê uma olhadinha no versículo 9. Nós lemos o 2 Samuel 18, 5. Agora dê um pulinho em 2 Samuel 18, 9. Vamos ver como que Absalão morreu. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo.
E entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficando pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Em outras palavras, ele estava no jumento andando, o jumento passou por debaixo de uma árvore, o cabelo dele prendeu nos galhos, o jumento foi embora, e ele ficou literalmente pendurado no ar pelo cabelo, nos galhos da árvore, certo? Ele estava imóvel, indefeso, pendurado entre o céu e a terra. Estava lá, pendurado, eu imagino segurando nos galhos, para não ficar pendurado pelo cabelo, mas lá estava ele, segurando nos galhos. Pronto. Continua, versículo 10. O que vendo o homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe! Eu vi, achamos, Absalão está ali, ele está pendurado, está preso numa árvore, pendurado num galho. Versículo 11. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que eu viste, porque não feriste logo ali em terra? E forçoso seria o eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Ele fala: por que você matou ele? Se você matasse, eu teria que te dar esse dinheiro. Eu seria obrigado a lhe recompensar. Versículo 12. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Esse homem falou: muito esperto, Joabe. Nós tudinho ouvimos o que o rei falou para você e para os outros capitães para não machucar Absalão. Acha que eu venho e mate, nem que você me dera 1000 peças de prata. Eu não sou otário para fazer isso. E quando o rei souber, ó... Não. Continua aqui. 13. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Ele fala: quando o rei soubesse disso, você mesmo ia me entregar, cara. Então fique com seu dinheiro, mas eu não vou levantar um dedo contra Absalão. Versículo 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então Absalão jogou 3 lanças que feriram mortalmente Absalão. E os outros 10 moços que estavam com Joabe foram lá e apressaram, digamos assim, a morte. Então não só mataram Absalão, mas foi pela mão de Joabe, o seu oficial mais alto, que tinha recebido ordens expressas de não fazer isso. E todo mundo viu, e todo soldado, todo mundo sabia que a ordem do rei foi desobedecida. Você entende por que agora Joabe voltou para o rei todo: rei, faça isso, rei, vai lá, porque o povo... Porque Joabe estava com culpa no cartório. Ele sabia que tinha desobedecido a ordem expressa do rei. E aí veio para tentar manipular a situação, querendo colocar a culpa no rei. Rei, você está tudo triste, mano. A verdade é que ele havia desobedecido a ordem expressa do rei. Ele havia ferido Absalão, ele havia mandado matar Absalão. Ou seja, ele fez tudo ao contrário. Isso é um prato cheio para um líder ou qualquer pessoa achar desculpas, o porquê ele vai cometer erros, o porquê ele não vai fazer o que é certo, o porquê ele vai fazer as coisas de uma certa maneira, porque afinal de contas, Deus, quem mandou você me dar esse triste de um Joabe como general? O que eu posso fazer como rei se o meu próprio general me desobedece numa questão tão importante? Desculpas. Vencedores não reclamam, vencedores não dão desculpas. Você sabia que em média, isso é uma pesquisa que foi feita, em média um pastor fica em uma igreja de 2 a 3 anos? Em média, um pastor fica numa igreja de 2 a 3 anos, é a média.
São raríssimos os casos de pastores que ficam 8, 9, 10 ou mais anos na mesma igreja. É raríssimo. A média é 2 de 3. Não quer dizer que todos ficam 2 de 3. Tem uns que ficam 5, 6. Tem uns que ficam 1 ou 2. Mas a média é 2 a 3 anos. Sabe por quê? Porque eles ficam enfadados com a deslealdade, desobediência e rebeldia que encontram nas igrejas. E isso dá um prato cheio para eles disserem, sabe uma coisa? Estou fora. Deus, como eu vou fazer a tua obra se ninguém quer nada com nada? Só para quem está duvidando, eu estou aqui há 13 anos, pretendo ficar mais 13 anos, amém? Mas entenda, tem muito pastor que reclama da situação e arruma desculpa para dizer, vou nada ficar aqui, eu vou para outro canto, vou para outra igreja. Você sabia que mais pastores saem do ministério do que entram no ministério todo ano? Sabia que mais missionários saem do campo do que vão para o campo todo ano? Sabe por quê? É isso aqui, ó. Eles começam a encontrar motivo para reclamar, motivo para desencorajar, motivo para justificar o que eles sabem que eles não devem fazer. Tipicamente você encontra numa igreja pessoas que querem cantar no coral, mas não querem ver os ensaios. Aí o pastor tem que chegar e falar, olha, irmão, você não vem aos ensaios faz 6 meses, vou ter que ir para você do coral. Aí pessoal, esse pastor está me perseguindo. Vou sair da igreja e vou levar meia dúzia comigo. Nunca trouxe ninguém, mas na hora de sair levar meia dúzia. Não estou falando da nossa igreja não, gente. Eu estou falando que acontece por aí. Isso são fatos que acontecem. Não estou criando história não. Tá? Pedem conselhos, tem problemas, e aquela mensagem que o pastor pregou o domingo anterior seria perfeito para aquela situação, mas aquela pessoa não foi. Desencoraja. Porque eu penso assim, se Deus me deu esse texto, se Deus me deu essa mensagem para trazer e você precisava, por que você não foi? Deus mandou aquilo, era para todo mundo, mas para você também. Mas você não veio. Você não estava no culto. Você não viu. Agora aqui ainda é mais sério ainda, porque nós temos ela gravada, filmada, disponibilizada em tudo quanto é canto. A pergunta, quando você perde um culto, os pais não percam, você vai lá e você ouve a mensagem que você perdeu? Não precisa responder, mas está lá. Pessoas que têm problemas, dificuldades na vida, pedem oração, pedem conselho, mas se recusam a fazer as coisas de Deus ou serem fiéis a Deus. Pessoas que cavam suas próprias covas com desobediência e depois correm para o pastor para ajudar a sair do buraco. E mesmo assim não aprendem e não querem fazer as coisas certas. Você tira a pessoa do buraco, a pessoa pula de novo. Pastor, me ajuda! Você tira a pessoa do buraco, a pessoa pula. Pastor, me ajuda! A gente cansa. Dá vontade de falar, ajuda, mas não, se vire. Aliás, deixa eu jogar uma terrazinha em cima para ver se não me enche a paciência mais. Gente, é um prato cheio para a pessoa dizer, sabe uma coisa, Deus? Quero mais não. Eu vou procurar outro rebanho, que esse aqui está muito... Só que no próximo rebanho é tão ruim ou pior do que esse. Por isso que eu não vou embora, gente. Eu não vou embora. É bom ficar com... Deixa eu falar. Vamos lá. Pessoas que acabam culpando o pastor pelos seus problemas. Claro, porque ninguém tem a cara de pau de culpar Deus. Então culpa um pastor. A culpa é do pastor. Claro, né? Sua vida está um lixo. É minha culpa. Fui eu. Eu passei a noite orando, jejuando para Deus arruinar a sua vida. Isso que o pastor faz. Tem gente que pensa assim. Eu já vi pessoas olhando na minha cara e falou, pastor, a culpa é sua. Eu falei, como que a culpa é minha?
servir a Deus, querem que a igreja tenha um impacto de servir a Deus, e alcançar a pessoa, mas não levanta um dedinho. Vamos ter o ministério de Deus, vamos tudo, vamos fazer. Aí depois fica, tchau pastor, te vejo, manda umas fotos depois no WhatsApp para a gente ver como é que foi. Afinal, pastor tem tempo livre, o pastor só trabalha quarta à noite e domingo de manhã à noite. Eu tive uma vez, a pessoa falou isso, mas pastor, você só trabalha e vem no culto. Pastor, por que eu vou ajudar você? Você tem a semana inteira, você não faz nada? Pessoas que querem a igreja com tudo do bom e do melhor, mas não dizimam, não ofertam, não participam, não colaboram. Agora, deixa faltar chá um dia lá. Só tem 2 tipos de chá: café e chocolate e água mineral. Onde que está? Não estou dizendo aqui na igreja. Quem faz isso aqui na igreja, claro, e se fizer, eu souber, vai ver. Mas entenda, todo mundo quer. Só tem torta de chocolate hoje. Não tem chantilly. Quando você vai ver que a pessoa nunca deu um centavo na igreja, nunca ajudou com nada. E são as pessoas que mais reclamam. Como eu disse, não estou aqui, eu não estou falando da nossa igreja não, talvez, mas o que eu estou falando é que de um modo geral acontece isso, por aí afora. Quer o pastor à disposição 25 horas, 8 dias por semana, 25 horas por dia e 8 dias por semana. Que atende o telefone, o WhatsApp, qualquer dia da noite, mas não penso 2 vezes de perder um culto. O pastor tem que estar lá 7 dias por semana, 20 horas por dia, à minha disposição, se e quando precisar. Agora, ir para o culto, eu vou por minha vontade, pastor. Quer o pastor à disposição para aconselhar sem ter a mínima intenção de fazer o que ele está aconselhando. Pastor, eu preciso do aconselhamento agora. Aí você vai, limpa a sua agenda, sacrifica seu tempo, senta lá, dá o conselho, a pessoa sai e faz tudo ao contrário. Roubam o tempo do pastor, da sua família, e nosso tempo é a nossa comunidade mais preciosa. Roubam o tempo do pastor para quê? Para nada. Porque não vão fazer. Não vão fazer o que o pastor está aconselhando. A pessoa já sabe que não vai fazer. Eu sei que eu vou fazer o que eu quero. Gente, se essa é a sua questão, então faça. Faça. Não precisa da minha permissão. Vai, faça. Agora, uma coisa que me deixa muito, agora estou falando pessoalmente, que me deixa muito irritado. E você vai conhecer o meu... Porque todo mundo conhece o lado bonzinho, né? De ursinho, de pelúcia, bonitinho. Mas tem um lado sinistro e maléfico do pastor. Quando alguém diz... Gente, o seu tempo é tão precioso quanto o meu tempo. E quando o tempo com a minha família, minha esposa, meu tempo pessoal é roubado à toa... Gente, olha, se para ajudar alguém... Eu dou do meu tempo, que meu tempo é minha vida. Eu dou do meu tempo, talento, tesouro. Eu me dobro de costas, eu faço o que puder, não puder, para ajudar você. Mas se você não está interessado em ser ajudado, só está querendo roubar meu tempo, aí a coisa muda. A coisa muda. E o mais triste é isso, que todas as pessoas, agora eu estou falando aí bem agora, todas as pessoas dos últimos 13 anos que causaram mais problema na igreja foram as pessoas que mais tomaram do meu tempo, que roubaram o meu tempo, porque depois de tanto tempo investido, é como se não teve feito nenhum. Então, entende, tem muita gente que apresentado com esse conjunto de situações,
É muito fácil você achar uma desculpa para dizer, pastor não, Deus, estou fora, vou procurar outra igreja. E a média é essa, de 2 a 3 anos. E o pastor pede água. Quero mais não, me tira daqui, pelo amor de Deus, quero mais não aguento mais não. Aí vai para uma outra igreja, tem um período de lua de mel, primeiros 6 meses, 1 ano, aquela coisa toda, né? Tá tudo novo, maravilha, tudo mais. Aí começa de novo. Começam os problemas. Vocês estão olhando para um pastor que está totalmente fora e acima da média. Eu estou aqui há 13 anos. Só pela graça de Deus, só pela graça de Deus. Não entende? 13 anos. A média é bem menos, 10 anos a menos do que isso. Sabe por quê? Porque vencedores não são reclamadores. Reclamadores vão encontrar desculpas para não fazer o que devem estar fazendo. Gente, se eu quisesse motivo, desculpa, justificar, eu ir embora daqui, eu tinha ido embora faz tempo. Não é falta de oportunidade ou falta de, sabe, não é que o pastor está preso aqui. Não. Várias oportunidades apareceram, mas eu francamente não tenho interesse. Não tenho interesse algum. Sabe por quê? Porque eu sei que é aqui que Deus me quer. É aqui que Deus me quer. Então venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sei que é aqui que Deus me quer. Então eu vou encarar a situação, eu vou perseverar. E sabe quem vai estar do meu lado? Deus vai estar do meu lado. Deus vai estar me vindicando, Deus vai estar me protegendo, Deus vai estar me livrando, Deus vai estar me fortalecendo. Agora, quem reclama e fica fugindo, arrumando desculpas e motivos do porquê, não tem futuro nisso. Não tem como ir para frente. E resultado desse conjunto todo é que, como eu disse, o pastor vai, 2, 3 anos de frustração e depois, vai-se embora. Davi estava encarando isso. Joabe não foi leal nem obediente, mas Davi não usou isso como desculpa. Ele continuou. Mais uma coisa esta noite. Olha para 2 Samuel, voltando para o capítulo 19, dê uma olhadinha no versículo 11. Diz assim, 2 Samuel 19, 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, dizendo, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, sereis os últimos a tornar a trazer o rei? E a massa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e eu tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Bom, o que foi que Davi fez aqui? Foi, Joabe, você está demitido como general. Agora quem vai tomar o seu lugar vai ser Amassa. Amassa vai ser o meu general. Joabe, fora. Nota que ele não mandou matar Joabe. Ele poderia. A desobediência de Joabe foi tal que ele poderia ter mandado, ele desobedeceu uma ordem que ele deu publicamente, abertamente, todo mundo sabia. O próprio soldado falou, eu matar Absalão? Não. Ouviu o que o rei falou. Joabe era digno de morte, mas Davi não fez isso. De todo modo, a situação aqui é o seguinte. Teve a vitória e a vitória não foi muito celebrada. E uma das coisas que aconteceu é que as pessoas não estavam querendo receber Davi de volta. Davi, lembra, Absalão tomou Jerusalém, houve a batalha, Davi estava fora de Jerusalém, e depois que Absalão morreu, ninguém foi chamar Davi para voltar. Eu imagino que Davi estava esperando uma entrada triunfante, né, com desfile, aquela coisa toda, e iam receber o rei de volta, mas não houve isso. Não houve isso, ninguém chamou, ninguém recebeu, o que nós lemos aqui? Estava uma situação muito desagradável. Lembrando que boa parte do povo havia escolhido tomar o lado de Absalão. Nem todo mundo ficou no lado de Davi. Então havia essa divisão e
O lado que escolheu Absalão estava meio receoso, porque Absalão estava morto e derrotado. E ninguém sabia qual seria a reação do rei. Afinal de contas, ok, levante a mão todo mundo que ficou do lado do meu filho rebelar contra mim. Ok, esses podem prender e matar. Ninguém sabia a reação do rei. Ele sabia o que ele ia fazer com aqueles que tomaram o lado que perdeu. Então está todo mundo meio receoso, todo mundo meio dividido. Olha o versículo 9 que nós não lemos. Fala assim: e todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam porfiando entre si. Porfiando quer dizer brigando, discutindo. Então todo mundo estava dividido. Continua. E todo o povo, todas as tribos de Israel estavam porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Olha, foi Davi que derrotou Golias. Foi Davi que tirou os filisteus da terra, nos protegeu. Foi Davi foi um grande rei, nos protegeu, nos ajudou. Uma parte do povo dizia isso, outra parte dizia: e Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Olha, um lá dizia: a gente escolheu Absalão, mas Davi fez tudo isso. Aí ficou aquela dúvida, o povo estava dividido, porfiando, brigando um entre o outro. Situação meio complicada. O gostinho da vitória estava azedo. Ninguém estava celebrando, soltando rojão, fazendo desfile. Ninguém estava. Estava todo mundo receoso, temeroso, sem saber o que ia acontecer. E tudo isso mostrando o desapontamento que foi essa vitória. Para todo mundo, Davi perdeu o filho. Os seguidores de Absalão perderam o seu líder. Havia tido mortos e feridos. Gente, ninguém ganhou. Uma situação que todo mundo perdeu. O pecado faz isso. Mas aqui, nós vemos que ninguém estava animado em receber Davi de volta. Sim, pastor, qual então o ponto que nós temos que fazer aqui? Que nem sempre as pessoas vão reagir na maneira e na hora que você espera que eles reajam. Eles nem sempre vão fazer as coisas como você espera e imaginava que eles fariam. Aqui Davi estava realmente falando: peraí, houve essa confusão toda, eu sou vitorioso, eles vão me receber, vão me chamar de volta para ter um grande desfile, eles vão receber, vão me aclamar como rei mais uma vez. Não houve nada disso. E muitas vezes na sua vida, você vai estar com um problema e você vai achar: bom, certamente meus amigos, familiares vão vir para me acudir, para me socorrer, para me apoiar. Às vezes você vai ter uma vitória na sua vida, certamente os meus amigos vão regozijar comigo. Olha, eu passei no concurso. Tá. Legal. Para você, agora para mim eu não vejo uma diferença. Olha, eu estou com uma situação, você pode me ajudar? Vai dar não, porque eu tenho manicure marcado, desculpe. E quando você espera que as pessoas reajam de uma certa forma, eles não vão reagir. Não da mesma forma, não do mesmo jeito. E quando isso acontece, machuca, dói, fere, desencoraja. E é um prato cheio para reclamação. É um prato cheio para você começar a reclamar e justificar atitudes que você não deveria ter. Sabe, Jesus foi abandonado pelos seus seguidores após a prisão dele. Já que isso magoou a Jesus? Paulo foi abandonado no ministério por Demas, depois de João Marcos o abandonar. Machuca muito quando um cônjuge abandona o casamento. Porque ele decidiu, ou ela decidiu que não quero mais. Eu casei, mas se você olhar direito, eu assinei a lápis. Não foi nem caneta, lápis. Você não esperava aquela reação, você não esperava aquilo, mas acontece. E quando essas coisas acontecem, a tentação é muito grande de você fazer,
jogar os cuidados para o mundo, meter o pé na jaca e falar, dane-se tudo e todos. Muito triste quando filhos abandonam o lar precocemente. Tem uma coisa, chega uma hora que o filho deve sair do lar, tá? Mas é muito triste quando o filho sai do lar, porque eu não aguento olhar para sua cara mais, mãe, pai. Eu não aguento mais suas regras. Como eu disse, é normal e é correto, mais cedo ou mais tarde, o filho e filha sair do lar. Agora, como que isso é feito? É porque você me irrita, mãe, pai. Eu não aguento olhar para sua cara, não aguento ouvir sua voz. Legal, sai, muito. Pois é, não era isso que uma mãe, que um pai esperava depois de todo o sacrifício, depois de todo o investimento. Filhos e filhas, fala o seguinte. Não façam, vamos ficar deprimidos. Sabe quanto custa você criar um filho? Alguma vez alguém fez um cálculo. Do dia do nascimento até a criança completar 18 anos e foi para a faculdade. O pai notou, fez uma média. Fralda, brinquedo, remédio, médico, roupa, alimento. Pois é. Sabe o que pagou aquilo? Filho, só não foi você. Aí depois de tudo isso, o filho fala, eu não consigo olhar para sua cara sem que estrague o meu dia. Eu vou sair de casa. Eu quero que você saia da minha vida. Uau! É um prato cheio para a gente dar desculpas e motivos e justificações. Para dizer, vá e não apareça mais aqui. Suma! Bem que seu pai disse que você não presta. Como é que é? Não, deixa para lá. Pois é, gente, acontece. Davi aqui viu que o seu povo não estava querendo receber ele de volta, gente. Com 60 anos, depois de tudo, gente, tudo que Davi fez para a nação de Israel. Ele derrotou Golias, livrou a terra dos filisteus, derrotou os inimigos, trouxe ordem e prosperidade, juntou uma fortuna para a construção do templo, fortaleceu o exército, as cidades, colocou os inimigos em subjugação, cobrando impostos deles, fez uma maravilha. E agora o povo não está querendo receber ele de volta. Pô, depois de tudo que eu fiz por vocês, por todo o risco que eu passei, por tudo que eu fiz, vocês não querem me receber como rei? Isso trouxe uma divisão. Existem situações que vão nos dar um prato cheio de desculpas, cheio de justificações, de desistir de fazer o que é certo, de abandonar a vontade de Deus, de seguir o caminho próprio, o caminho oposto ao que Deus quer. A grande diferença será se nós vamos usar essas desculpas para reclamar, retroceder, desistir e cair fora, ou se nós vamos usar essas desculpas para seguir adiante e nos fortalecer e sermos vencedores, porque é isso que nós somos. O crente, acima de tudo, é um vencedor. Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então você quer ser vencedor? É por aquele que nos amou. Nós podemos ser vencedores em todas as coisas por Cristo e com Cristo. Isso não quer dizer você fazer o que você quer e falar, em nome de Jesus. Não é isso. É fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Quando nós fazemos as coisas, quando somos fiéis à palavra de Deus, então nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Mas vencedores não reclamam, seja lá o que a vida traga para eles. E vamos orar. Pai amado, abençoe tua palavra.